O milionário se desarma ao ver a inocência da mendiga negra, esposa, e descobre um jogo perigoso. Rafael Andrade estava sentado naquela enorme mesa de mogno no alto do seu arranha-céu, no coração da selva de pedra que é São Paulo. O escritório, um palco de luxo e poder, parecia um castelo vazio. O brilho dourado dos canos de cobre, as paredes cobertas por quadros caríssimos e o tapete persa sob seus pés não enchiam mais o peito dele. Só apertavam como uma algema invisível. Aos seus olhos cansados, o luxo não passava de um falso espelho que refletia as sombras de um passado sufocante e as expectativas brutais do pai, um homem impiedoso, que via em Rafael não um filho, mas uma máquina de sucessos, a abertura da empresa. Na bolsa não podia falhar. Não havia espaço para fraquezas, para sentimentos. Foi então que ele viu. Pela janela, o caos se diluía numa cena simples e desarmante. Carolina Santos, uma mulher negra, vestida em trapos que carregavam tanto o cheiro da rua quanto da luta diária, sentou-se no canto da calçada. O rosto de Carolina era uma máscara de dor e esperança trêmula ao mesmo tempo. Aqueles olhos, fundos, brilhantes, esperançosos, agarraram a alma de Rafael contra sua vontade. Um nó na garganta apertou, o peito se fechou como se um punho invisível apertasse lá dentro. Ela não era só uma mendiga. Havia algo ali, uma força bruta misturada com uma vulnerabilidade quase sagrada. Rafael sentiu o chão sumir. E foi nesse momento que a proposta chegou, fatal e quase absurda. Um casamento arranjado, a única saída para fugir da pressão sufocante do pai e manter a empresa viva, forte na bolsa. A única condição para Rafael não desmoronar seria um nome na certidão de casamento. Carolina. O advogado Marcos Oliveira apareceu como um mensageiro do destino, trazendo aquela proposta que soava como uma sentença, mas também como uma tábua de salvação para Carolina e sua mãe, doente de câncer, que se consumia em silêncio no quarto apertado onde habitavam. Carolina viu ali a chance de salvar a vida da mãe, mas também de um futuro que mal podia imaginar. Quando se encontraram pela primeira vez, foi um choque de mundos. Rafael cheio de dor, rodeado por seu império de vaidades. Carolina com sua coragem e determinação impressionante, que queimava mais que as luzes das grandes avenidas lá fora. Nas palavras dela, uma chama que desequilibrava Rafael. No olhar dele, um misto de descrença e fascínio. Algo estava mudando, crescendo devagar. Algo muito além dos interesses que os uniram. A calmaria, porém, foi devastada por Beatriz, a ex-namorada faminta por um retorno, que voltou trazendo os ventos frios da insegurança que Rafael jurava ter enterrado. O antigo amor virou uma tempestade inesperada, borrando a linha tênue que Rafael começava a desenhar entre o passado sombrio e o novo caminho com Carolina. A dúvida corria pelo corpo dele como um relâmpago cruel. Carolina, por sua vez, sentiu o peso do mundo e da própria incerteza. Resolveu se afastar, convencida que aquela conexão talvez fosse só uma ilusão dolorosa, uma bolha, prestes a estourar diante de tanto medo. O silêncio entre eles cresceu, ameaçando engolir o que mal começou. Mas numa noite densa, cheia de palavras abafadas e verdade escancarada, Rafael rompeu o gelo e declarou o que sentia, provocando um instante mágico, onde o acordo congelado se transformou em algo mais urgente, vívido, real. Eles se uniram, um ao outro, enquanto a cidade vibrava em volta,
alheia à revolução silenciosa entre duas almas tão opostas. E quando parecia que, enfim, poderiam respirar um pouco, um telefonema inesperado reverteu o silêncio. Um segredo enterrado, uma sombra do passado clamando por atenção, uma ameaça que desmontava o que eles construíam. Rafael ficou ali, com o celular na mão, o coração disparado, o medo invadindo cada fibra. Qual segredo negro aquele telefonema trouxe? Até onde o amor deles vai resistir? E Carolina, mãe dela, estarão prontos para enfrentar a tempestade que se avizinha? A cidade pulsa, a noite fecha e o mistério só começa. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael ficou parado, celular na mão, o coração acelerado. A voz do outro lado da linha era familiar, mas soava como um estrondo que ele não esperava. Era Beatriz, a mulher que ele havia tentado esquecer, agora tão próxima, tão insidiosa, com as palavras afiadas como facas. Rafael, eu sei o que você fez. E Carolina, ela não é quem você pensa que é. Essas palavras ecoaram em sua mente como um sino. O peso delas quase o derrubou. O universo parecia girar, enquanto tudo em sua cabeça começava a fazer sentido, de forma distorcida. Ele se lembrou da primeira vez que viu Carolina, a aura de fragilidade que a cercava. Mas agora, uma nova camada de desconfiança se instalará. Beatriz não poderia estar falando sério. Você não sabe do que está falando, respondeu Rafael, tentando aplacar a tempestade que começava a se formar dentro dele. Você não conhece a história dela, Rafael. A vida dela é cheia de segredos. Ela está envolvida em algo maior do que você imagina. Você está a ponto de se comprometer com uma mulher que está jogando um jogo perigoso. A voz de Beatriz ressoou com uma confiança que Rafael não entendia. O silêncio se estendeu, pesado como chumbo, e foi nesse instante que os olhos de Rafael se fixaram na janela, onde a cidade pululava com vida, mas que para ele agora parecia um cenário opressor, uma armadilha. Ele não podia deixar que a sombra do passado continuasse a controlá-lo. O que você quer? Ele perguntou, a voz embargada. Eu quero te avisar. Carolina não é apenas uma mendiga. Ela é parte de uma rede que pode destruir sua vida e a dela. O que você não sabe é que o câncer da mãe dela não é apenas uma doença. É uma fachada. Elas precisam de você, mas por razões erradas. Beatriz conseguiu apunhalá-lo com suas palavras, cada uma mais cortante que a anterior. E nó na garganta de Rafael voltou, mais apertado. O que ele estava ouvindo, a mágoa e o desespero de Carolina, logo cresceram em sua mente. Não, isso era impossível. Ele balançou a cabeça como se quisesse afastar a dúvida, mas a verdade começou a aflorar em suas memórias. A maneira como ela falava de sua mãe, a súplica em seu olhar. Sem pensar, ele desligou e imediatamente sentiu o impulso de encontrá-la, de confrontar aquela nova realidade. Levantou-se de uma vez, as pernas tremendo. Carolina precisava saber. Ele correu pelo escritório, a adrenalina pulsando em suas veias. Quando chegou ao apartamento onde Carolina morava, ele bateu forte na porta. Dela, apenas um silêncio angustiante como resposta.
O medo começou a apoderar-se dele. E se Beatriz estivesse certa? Essa ideia era como um veneno em sua mente. O que ele faria se descobrisse que a mulher que ele começou a amar era apenas uma marionete em um jogo maior? Resolvendo agir, ele forçou a porta e entrou. O visual era desolador. A luz da sala filtrava-se pela janela suja e o cheiro da doença pairava no ar. Carolina estava lá, curvada sobre uma mesa, um sorriso cansado estampado no rosto. Mas quando viu a tensão em Rafael, sua expressão mudou rapidamente. Rafael, você está bem? O que aconteceu? Aquela pergunta simples e direta o atravessou como uma faca. Ele queria dizer que estava tudo bem, mas as palavras dele eram como areia movediça. Carolina, eu preciso saber a verdade. O que Beatriz disse é verdade? Ele encarou seus olhos, buscando respostas, buscando a pessoa por trás da moldura fragilizada. O silêncio que se instalou entre eles era palpável. O olhar dela se desviou e ele pôde sentir uma corrente de tensão ensaiando um desfecho dramático. O vertiginoso e agoniante desenrolar das emoções pairava no ar. Um baque. Carolina não respondeu. Então, em um movimento abrupto, um estrondo, a porta do apartamento se arrebentou. E dois homens estranhos, robustos e descidos, entraram, cercando Rafael. Eles não pareciam amigos. Suas feições eram geladas, decididas. Rafael olhou para Carolina, procurando uma explicação. Está na hora de você pagar o que deve. Um dos homens declarou, o tom ameaçador como uma sombra avassaladora. A cidade fora interrompida por um estrondo de revelações. Um novo mistério começava. O que Rafael não percebeu era que por trás da fragilidade de Carolina havia um passado sombrio, uma ligação com aqueles homens, e isso mudaria tudo entre eles. Rafael estava em choque, cercado por aqueles homens ameaçadores. O coração dele disparava enquanto olhava para Carolina, que estava paralisada, como se o mundo ao redor tivesse sumido. Quem são vocês? Rafael perguntou, a voz tremendo. Seus pensamentos estavam em desordem. Ele tinha que proteger Carolina. Mas como? O primeiro homem o encarou com frieza, parecendo se divertir com o medo que irradiava do empresário. Estamos aqui para acertar as contas, Rafael. Você se meteu em um jogo perigoso, disse o robusto, encarando Carolina com um olhar que fazia seu estômago revirar. O estrondo na porta não era apenas um sinal de ameaça. Era um prenúncio de revelações que poderiam mudar tudo. Vocês não podem estar falando sério. A incredulidade nas palavras de Rafael ecoou no espaço. Ele se virou novamente para Carolina, esperando encontrar uma explicação, mas os olhos dela estavam cheios de pânico e culpa. O silêncio entre eles era tão opressivo que a tensão poderia cortar o ar. Carolina, o que está acontecendo? Nesse instante, um som inesperado interrompeu a tensão. O celular de Carolina vibrou na mesa, seu toque familiar cortando a atmosfera pesada. Não! Não atenda! Rafael implorou, mas Carolina, paralisada pelo medo, se apressou em pegar o aparelho. Ela olhou para a tela, e uma expressão de horror se abateu sobre seu rosto. É meu irmão! Ela gaguejou, o medo em sua voz fazendo o sangue de Rafael esfriar. Ele deve estar em apuros. Desculpe, mas não temos tempo para isso. Um dos homens rosnou, segurando Rafael pelo braço e o puxando para longe de Carolina. Ele tentou se soltar, mas a pressão era firme. Está na hora de você entender a verdade. Chega! Carolina gritou, seu olhar se intensificando. Eu vou atender! Ela virou-se, sua respiração ofegante, e atendeu a chamada, o olhar fixo no chão.
Os olhos de Rafael estavam entre ela e os homens, tentando discernir qual caminho tomar. O que estaria por vir? Chris, a voz de Carolina ecoou pelo apartamento, frágil e cheia de temor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael viu seus olhos brilhar com lágrimas. Um mal-estar se instalou no peito dele. O que estava acontecendo? Carolina, você precisa vir agora. Eles estão aqui. A voz do irmão era um sussurro desesperado que fez o corpo dela tremer. Eles descobriram tudo. Rafael não entendia. O que estava tudo? O que eles sabiam? O coração dele pulsava. Ele sentiu a adrenalina tomar conta. Mas o que quer que estivesse prestes a acontecer era maior do que qualquer um deles. Foi então que um dos homens falou, sua voz baixa, mas ameaçadora. Você não pode proteger ninguém, garoto. O jogo já começou. Carolina, ainda segurando o celular, pareceu desabar. Rafael, ela disse, e naquele momento ele viu uma camada de sua vida se despindo, para revelar algo que ele não está preparado para entender. Você precisa saber, eu não sou quem você pensa que sou. A porta começou a se abrir novamente, dessa vez com mais força. As palavras dela duraram segundos, mas a realidade que invadiu o espaço, no instante seguinte, afetou a todos. Um terceiro homem, muito mais imponente que os outros dois, entrou, segurando um objeto reluzente em sua mão, uma arma. Rafael ficou paralisado. A imagem agora era clara, como a luz que invadia a sala. Uma escolha brutal havia sido feita, uma decisão que mudaria tudo entre eles. Carolina estava envolvida em algo sinistro, e ele a havia amado sem saber. O que havia por trás de sua história? Que segredos ela estava escondendo? E o que mais ele não sabia? O clima denso e pesado do apartamento já não era mais apenas um espaço privado. Havia vida e morte pendendo por um fio. Rafael se sentiu sufocar, inquieto, ao perceber o verdadeiro jogo em que fora lançado. O destino deles estava entrelaçado. Mas o que isso significava agora? A realidade o abalava enquanto o homem armado se aproximava. E tudo o que Rafael conseguia pensar era: como ele poderia salvar Carolina, quando todas as pistas estavam apontando para um abismo sem fim? As palavras de Carolina pairavam no ar, pesadas como o clima antes de uma tempestade. O homem armado avançava, e a tensão era palpável. Rafael queria gritar, mas a voz não saía. Ele olhou para Carolina, seu rosto marcado pelo medo. Cada detalhe dela cavado em sua mente. O próprio silêncio da sala parecia um eco de suas incertezas. Carolina, o que você esconde? A voz dele finalmente encontrou força. Mas antes que ela pudesse responder, o celular de Carolina na mão dela soltou uma nova vibração. O rosto dela se contorceu em dor, e Rafael sentiu seu estômago revirar. O que mais poderia acontecer? Você não sabe quem eu sou. O homem de armas murmurou, enquanto a porta se abria lentamente. Na entrada, uma mulher apareceu, alta, com uma presença que dominava o espaço. Era Beatriz, os cabelos soltos, olhos profundos e um sorriso que não chegava a aquecer. Rafael, ela começou, e a voz dela era um veneno. Você realmente achou que poderia escapar desse jogo? A revelação foi como uma lâmina cortando o ar. Rafael olhou de Beatriz para Carolina. As memórias começaram a conectar pontos. As investidas de Beatriz, os olhares de Carolina. O que você sabe sobre isso? Ele afirmou mais do que perguntou, reconhecendo uma verdade amarga. Como fazia sentido agora? Eu não sou apenas sua ex-namorada, Rafael. Eu conheço a história dela. Eu sou parte de tudo isso. Beatriz disse, seus olhos desafiadores.
O que ela queria com essa revelação? O que havia entre as duas mulheres? Rafael sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O seu amorzinho está em algo mais profundo do que você imagina. Carolina faz parte de um esquema que envolve não apenas drogas, mas também muito poder. Aquela doente mãe? Um jogo de disfarces. O câncer é só uma fachada, Rafael. Beatriz entregou com uma frieza que cortava como julete. Ela estava testando você. E você caiu. O rosto de Carolina palideceu. Ela ainda segurava o celular, as mãos trêmulas. Não é verdade, ela protestou. Mas não havia convicção em sua voz. Rafael olhou para ela. Sempre tão forte e ao mesmo tempo tão vulnerável. Ele queria acreditar, mas as palavras de Beatriz eram venenosas e começavam a se infiltrar em seus pensamentos. Eu não sei em quem confiar, Rafael sussurrou, sua mente girando em desespero. Naquela sala pequena, a atmosfera carregava uma carga elétrica, e ele estava preso no meio das tempestades emocionais e os segredos que abriam fissuras entre eles. Você realmente acha que irá sair impune? Um dos homens disse, seu olhar conspurcado com a frustração. Nós sabemos que a mãe dela está prestes a ser resgatada e você, Rafael, se tornou uma peça-chave no tabuleiro. As palavras dele perfuraram o cérebro de Rafael, que não conseguia entender como se metera na teia de mentiras. Rafael decidiu agir. Ele estava confuso, mas ainda não havia desistido de salvar Carolina. Eu posso ajudar vocês, ele disse rápido, a voz tensa. Eu posso ser a saída que vocês precisam. Um sorriso sardônico surgiu no rosto do homem armado. Nós já sabemos de suas capacidades, mas não é isso que queremos. Você pode ser o lado fraco agora. Ele se virou, olhos fixos em Carolina. O terceiro homem, aquele imponente, observando tudo, começou a se aproximar, a arma em punho. Mas antes, Beatriz continuou, interrompendo a tensão. O que você realmente sabe sobre o passado dela? Não sou só eu que guardei segredos. Ela também tem muito a revelar. As palavras balançaram as emoções dentro de Rafael. O que mais haviam escondido? Enquanto as peças se moviam no jogo de xadrez que se desenrolava, o verdadeiro terror começou a emergir. Ele sentia que a verdade estava prestes a ser exposta, e isso mudaria tudo. A respiração de Carolina estava rápida, entrecortada por segredos. O silêncio esticou a tensão, e o mundo ao redor parecia se desvanecer, enquanto ele e ela se alinhavam, com toda sua incerteza. Então, um som estrondoso de passos largos invadiu o apartamento. Um novo grupo de homens, uniformizados e armados, entrou. O choque foi instantâneo, e as duas partes se encararam como um duelo em filme de ação. Os novos homens soltaram gritos e o caos se instalou. Todos no chão, ordenou um deles. E em meio ao grito da ordem, Rafael sentiu que as linhas entre amor e traição, entre vida e morte, entre o que ele acreditava conhecer e o que estava prestes a descobrir, estavam prestes a ser cruzadas. E ao olhar nos olhos de Carolina, tudo o que ele pensou foi: que jogo é este em que eles realmente estavam jogando? Com tantos segredos, onde exatamente eles se encaixavam? Rafael estava paralisado. O caos tinha chegado e agora tudo era uma tempestade de gritos e grunhidos. Ele viu os homens armados se moverem, prontos para atacar. O tempo parecia desacelerar enquanto seu coração batia forte no peito. Ele olhou para Carolina, cuja expressão de desespero o assolava. O que fazer? A única certeza que ele tinha era que precisava protegê-la. Todos no chão! Berrou um dos novos intrusos.
a voz como um estrondo que cortou o ar. Foi um momento caótico. Todo mundo se movendo, pulando, tentando encontrar uma saída, enquanto Rafael tentava manter os olhos em Carolina. Os homens armados miravam em sua direção, como bestas famintas. Carolina, assustada, estava paralisada, o celular ainda na mão. "Essa é a sua chance de sair, Rafael", gritou um dos homens maiores, que ainda estava em pé, ready to strike, sua expressão desprovida de humanidade. "Não se envolva mais com ela." Antes que Rafael pudesse responder, o som de um tiro ecoou pela sala. O tempo parou novamente. Um dos homens que estavam com Carolina caiu no chão. A arma dele escorregou da mão no impacto. Um grito rasgou o ar. O burburinho de vozes se transformou em um mar de caos. "O que foi isso?" Rafael gritou, o pânico agora preenchendo seu coração. Em meio ao tumulto, Rafael viu uma figura se aproximar. Uma mulher, de cabelos curtos e expressão dura. Era Beatriz. Ela segurava uma arma, a mesma que acabara de disparar. O choque tomou conta de Rafael. "Beatriz, o que você está fazendo?" O olhar dela era frio, calculado. "Protegendo o que é meu", ela disse, como se estivesse desfazendo um jogo que ele não conseguia entender. O desprezo nos olhos dela fez o sangue de Rafael ferver. Ele não sabia se queria chutá-la ou apoiar Carolina. "Você não pode fazer isso", Rafa clamou, mas a determinação na postura de Beatriz era inabalável. "Você não sabe de nada, essa mulher." "Cale a boca", Beatriz interrompeu, apontando a arma não para ele, mas para Carolina. O mundo de Rafael desmoronou. "Carolina!" Não, ele tentou atravessar o espaço entre eles, mas um dos homens armados a segurou. Ela estava presa, e o desespero em sua expressão o atingiu como uma faca. "Calma, Rafael!" Carolina gritou, mas Rafael viu que a mulher que amava estava cercada por sombras que ele nunca imaginou que existissem. Beatriz riu, e o som era vazio. "Você realmente acha que ela é a vítima aqui?" "Ah, Rafael, você é tão ingênuo. Carolina não é quem você acha que é. Ela sabia do meu passado. Ela me usou como uma distração. O jogo dela era maior que o seu amor. Entenda isso." Suas palavras voaram como balas, e Rafael não sabia o que pensar. "Pode parar de mentir", Rafael gritou. Mas as palavras de Beatriz começaram a fazer sentido. Ele olhou para Carolina, buscando alguma explicação. As lembranças deles juntos, agora, eram nebulosas, manchadas por questões de confiança e escolhas erradas. "Carolina, diga que isso não é verdade." O olhar dela se iluminou por um instante, como se estivesse em conflito. "Rafael, eu não sei como explicar, mas você precisa confiar em mim." A angústia em sua voz fez o coração dele se apertar, mas as dúvidas não paravam de girar em sua mente. O que mais ela poderia estar escondendo? E então um sussurro sinistro se destacou no meio do caos. "Você achou que escaparia." A voz mais baixa de um dos homens ressoou. "Mas isso é só o começo. O que você não sabe ainda é que você já faz parte disso." A realidade começou a desmoronar, enquanto Rafael tentava reunir os fios de sua nova vida. Cada um mais emaranhado que o outro. A tensão explodia, e por um segundo, ele se perguntou até onde estaria disposto a ir para salvar Carolina. Ele olhou para ela, e um passado sombrio começou a se revelar. E no meio de tanta confusão, uma explosão de risos ecoou pela sala, vindo do próprio Beatriz. Um riso cheio de poder, um ressoar de controle que cortou o ar de uma maneira que fez o sangue de Rafael gelar. "Vocês dois pensaram que podiam brincar desse jeito? Estão apenas em uma pequena parte de um jogo muito maior, meus caros", Beatriz declarou, enquanto o homem com a arma se aproximava de Carolina.
A realidade começava a desmoronar, e Rafael percebeu que as regras haviam mudado. O que mais ele não sabia? Quais segredos ainda estavam escondidos? E a verdadeira natureza de Carolina? Estava ele pronto para descobrir? Um jogo começava, e a vida deles dependia dele. Rafael estava paralisado. O homem de armas se aproximava, e o caos ao redor se intensificava. Beatriz, com a frieza nos olhos, observava como tudo se desenrolava. Você não sabe de nada, Rafael gritou, tentando entender a situação. Mas ao olhar para Carolina, a expressão dela era um misto de pânico e algo mais. Parecia que ela estava prestes a quebrar. Calma, Rafael, Carolina disse, sua voz tremendo. Mesmo assim, a tensão no ar se tornou palpável e o tempo parecia desacelerar. De repente, algo inesperado aconteceu. Um estrondo soou do lado de fora. E a porta se abriu com um golpe violento, fazendo a estrutura inteira tremer. Intrusos armados entraram, e Rafael mal teve tempo para respirar. 2 homens de terno ameaçador invadiram com rifles em punho. A situação é muito pior do que pensávamos, gritou um deles, olhando fixamente para Beatriz. Você está quase colocando tudo a perder. Em um único movimento, Beatriz apontou sua arma para o novo grupo. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Ela rosnou, mas havia um nervosismo em sua voz que antes não existia. O homem que parecia ser o líder do novo grupo respondeu com um sorriso gelado. Podemos resolver isso agora mesmo, ou você vai se ver sozinha. O chão sob os pés de Rafael pareceu desmoronar. Até que uma nova sombra surgiu. Chris, o irmão de Carolina, entrou correndo, completamente ofegante. Ele parecia dias sem comer, a roupa emaranhada e suja, e algo em seus olhos falava de desespero. Carolina, você precisa vir comigo agora. O grito dele cortou o ar como uma faca. Chris, Carolina quase gritou, mas Beatriz imediatamente se virou. O que você está fazendo aqui? A raiva estampada em seu rosto. Rafael se virou para Carolina, seu coração disparando. O que ele não sabia sobre essa família? Que segredos estavam surgindo? Chris olhou para Rafael, angustiado. Ela não é segura. Ele está aqui por causa dela. Você precisa entender isso. Ele se virou para o grupo de Beatriz e apontou. Eles estão jogando com vidas. Eu sei quem são. O clima ficou denso. O novo grupo começou a se mover de maneira agressiva. E Rafael teve que fazer algo. Qualquer coisa. Diga a ele que tudo isso é um mal-entendido. E na confusão, algo que parecia uma luz na escuridão se acendeu em Carolina. Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a se desnudar em sua verdade. Rafael, eu sou parte de algo muito maior. Não é só sobre mim. A frase dela teve um peso que quase fez Rafael desmaiar. O choque nas palavras dela ressoou. Eu fui recrutada, Carolina confessou. Uma rede maior do que você pode imaginar. Beatriz sorriu, a expressão de triunfo no rosto. E agora você entende, certo? Você é só uma peça neste jogo. Carolina e eu somos as jogadoras principais. E agora você está no tabuleiro. O riso dela soou como um eco, preenchendo a sala com uma sensação de traição. Rafael sentiu cada palavra como um golpe. Como você pode fazer isso, Carolina? Eu confiei em você. O nó na garganta dela cresceu, enquanto a batalha em seu olhar mostrava o conflito. O que era real? Aquilo era tudo. Uma armadilha. Mas antes que Carolina pudesse responder, um som alto irrompeu. Um estrondo vindo do andar de baixo, como se o prédio estivesse sendo atacado. O chão tremeu sob seus pés, e todos no apartamento foram puxados para a realidade quando a porta se arrebentou com um impacto estonteante. Um novo grupo de homens, esses com uniformes de combate,
entrou disparando. Ninguém se mexe. O grito deles fez o ar esfriar. E com eles, a atmosfera mudou drasticamente. Rafael estava no meio do fogo cruzado. E tudo o que ele conhecia estava prestes a desmoronar. Na confusão, a arma de Beatriz disparou. Um grito ecoou. Tudo ficou confuso. E Rafael, atordoado, caiu ao chão. Ele olhou para Carolina. E o rosto dela estava pálido. Seu olhar perdido. Tudo havia mudado em um instante. Segredos eram expostos. Lealdades divididas. E no meio daquele turbilhão, Rafael se perguntou até onde ele iria para salvar a mulher que dizia amar. Como as peças desse jogo se encaixariam agora? Seria tarde demais para voltar atrás? Rafael estava paralisado. O homem armado se aproximava, e o caos ao redor se intensificava. Beatriz, com a frieza nos olhos, observava como tudo se desenrolava. Você não sabe de nada, Rafael gritou, tentando entender a situação. O olhar de Carolina clamava por ajuda, mas a sala estava afogada em tensão e confusão. Do nada, um estrondo ressoou. A porta se abriu com um golpe violento e intrusos armados irromperam, cada um parecendo decidido a dominar a situação. A situação é muito pior do que pensávamos, gritou. Um deles, olhando diretamente para Beatriz. Precisamos agir agora. Pânico tomou conta de Rafael. Ele observou Chris, o irmão de Carolina, que acabara de entrar desesperado. Carolina, precisamos ir. Agora! O rosto dele estava pálido. Sua presença mais um sinal de que a situação estava completamente fora de controle. Chris! Carolina gritou, mas Beatriz cortou o ar com uma risada desafiadora. Do que você está falando? Você não tem ideia do que está acontecendo. Eles estão aqui por causa dela. A verdade está prestes a vir à tona. Chris exclamou, gesticulando freneticamente. Seu olhar era sincero, mas a presença dos homens armados tornava tudo mais intenso. Rafael estava em um turbilhão. Ele olhou para Beatriz, depois para Carolina, e a confusão virou um nó apertado em seu estômago. O quê? Você está escondendo, Carolina? O que Chris quer dizer? Ele sentiu o mundo desmoronar em suas mãos. Cada segundo era um peso. Você não pode confiar em ninguém, Rafael. Eles não são o que dizem. Carolina respondeu, a voz dela balançando entre a certeza e o pânico. O olhar dos homens armados sobre ela era feroz. Os disparos ecoaram novamente, e um deles atingiu um dos intrusos. O chão pareceu tremer. As balas e gritos tumultuaram o ar. E Rafael viu Beatriz, que agora estava se movendo com uma confiança perturbadora. Ela não estava apenas lá, parecia estar no comando. Você achou que poderia sair impune daquilo que iniciou, Rafael? Rafael sentiu a adrenalina subir. A situação girava e mudava em piscar de olhos. Mas tudo isso era muito, mais sombrio do que ele poderia imaginar. Carolina estava cercada, e todas as verdades e mentiras estavam prestes a colidir. Então, em um momento de clareza, a verdade surgiu como um raio. Um dos intrusos, um homem de crachá visível, gritou em direção a Beatriz. Você realmente não sabe? O plano mudou. Ele não é mais o alvo. É você. O quê? Rafael ficou estático. Cada palavra daquele homem foi um choque. Beatriz olhou para ele e o sorriso dela desmoronou. O poder que tinha, a confiança absoluta, agora desmoronava em segundos. O que você quer dizer com isso? O homem respirou fundo e o ar estava espesso de revelações. Vocês pensaram que estavam jogando essa partida, mas alguém puxou os cordões das marionetes. A coisa é muito maior do que imaginamos. Cada uma de vocês está em extrema vulnerabilidade agora.
O que isso significava? Rafael sentiu a cabeça girar. Ele olhou para Carolina, buscando qualquer sinal. O conflito na expressão dela aumentava, e ele percebeu que aquela imagem de amor e bravura que construiu estava prestes a desmoronar. Vocês não deveriam ter se metido nisso, continuou o homem. Essa rede não é só sobre o passado, é sobre controle. E agora essa conexão que vocês achavam que tinham é o que os tornará o primeiro alvo. A tensão cortava o ambiente como uma lâmina. Rafael rapidamente percebeu que não poderia fugir daquela realidade. Cada escolha feita estava prestes a resultar em uma avalanche de consequências. E enquanto ele encarava tudo isso, uma questão se formava. Quem eram eles nesse jogo? E mais importante, quem realmente eram os amigos, os inimigos? No meio desse caos, Rafael viu o olhar de Carolina se transformar. Era uma mistura de desespero e revelação. Rafael, eu preciso te dizer. Mas antes que ela pudesse terminar, um novo estrondo ressoou. Uma janela estourou e um grupo de figurantes não identificados entrou, trazendo uma nova onda de problemas. O que era verdade? O que era mentira? E o que ainda estava por vir? A realidade deles estava em pedaços. E uma nova revelação se aproximava rapidamente. Rafael estava paralisado. O homem armado se aproximava e o caos ao redor se intensificava. Beatriz, com a frieza nos olhos, observava como tudo se desenrolava. Você não sabe de nada, Rafael gritou, tentando entender a situação. O olhar de Carolina clamava por ajuda. Mas a sala estava afogada em tensão e confusão. Do nada, um estrondo ressoou. A porta se abriu com um golpe violento, e intrusos armados irromperam, cada um parecendo decidido a dominar a situação. A situação é muito pior do que pensávamos, gritou um deles, olhando diretamente para Beatriz. Precisamos agir agora. Pânico tomou conta de Rafael. Ele observou Chris, o irmão de Carolina, que acabara de entrar desesperado. Carolina, precisamos ir, agora! O rosto dele estava pálido. Sua presença mais um sinal de que a situação estava completamente fora de controle. Chris! Carolina gritou. Mas Beatriz cortou o ar com uma risada, desafiadora. Do que você está falando? Você não tem ideia do que está acontecendo. Eles estão aqui por causa dela. A verdade está. Prestes a vir à tona, Chris, exclamou, gesticulando freneticamente. Seu olhar era sincero, mas a presença dos homens armados tornava tudo mais intenso. Rafael estava em um turbilhão. Ele olhou para Beatriz, depois para Carolina, e a confusão virou um nó apertado em seu estômago. O que você está escondendo, Carolina? O que Chris quer dizer? Ele sentiu o mundo desmoronar em suas mãos. Cada segundo era um peso. Você não pode confiar em ninguém, Rafael. Eles não são o que dizem. Carolina respondeu, a voz dela balançando entre a certeza e o pânico. O olhar dos homens armados sobre ela era feroz. Os disparos ecoaram novamente, e um deles atingiu um dos intrusos. O chão pareceu tremer. As balas e gritos tumultuaram o ar, e Rafael viu Beatriz, que agora estava se movendo com uma confiança perturbadora. Ela não estava apenas lá. Parecia estar no comando. Você achou que poderia sair impune daquilo que iniciou, Rafael? Rafael sentiu a adrenalina subir. A situação girava e mudava em um piscar de olhos. Mas tudo isso era muito mais sombrio do que ele poderia imaginar. Carolina estava cercada, e todas as verdades e mentiras estavam prestes a colidir. Então, em um momento de clareza, a verdade surgiu como um raio. Um dos intrusos, um homem de crachá visível, gritou em direção a Beatriz. Você realmente não sabe. O plano mudou. Ele não é mais o alvo. É você.
O quê? Rafael ficou estático. Cada palavra daquele homem foi um choque. Beatriz olhou para ele e o sorriso dela desmoronou. O poder que tinha, a confiança absoluta, agora desmoronava em segundos. O que você quer dizer com isso? O homem respirou fundo e o ar estava espesso de revelações. Vocês pensaram que estavam jogando essa partida, mas alguém puxou os cordões das marionetes. A coisa é muito maior do que imaginamos. Cada uma de vocês está em extrema vulnerabilidade agora. Rafael rapidamente percebeu que não poderia fugir daquela realidade. Cada escolha feita estava prestes a resultar em uma avalanche de consequências. E enquanto ele encarava tudo isso, uma questão se formava. Quem eram eles nesse jogo? E mais importante, quem realmente eram os amigos, os inimigos? No meio desse caos, Rafael viu o olhar de Carolina se transformar. Era uma mistura de desespero e revelação. Rafael, eu preciso te dizer. Mas antes que ela pudesse terminar, um novo estrondo ressoou. Uma janela estourou e um grupo de figurantes não identificados entrou, trazendo uma nova onda de problemas. Todos os olhos se voltaram para o local do impacto e, no meio do pânico, um homem avançou. Ele usava um capuz, mas uma cicatriz que cruzava seu rosto deixou claro quem era. Acabou, Beatriz! O homem gritou, e sua voz ecoou com uma autoridade fria. Seu olhar desejava clemência, mas carregava promessas de destruição. Rafael ficou atônito. Era alguém do passado que ele nunca imaginou ver novamente. Alguém que havia sido dado como desaparecido. Leonardo, Beatriz gaguejou, e o choque em sua voz era inegável. A sala ficou em silêncio. Rafael não conseguia processar. Quem era esse homem? O que ele tinha a ver com eles? Você não deveria ter voltado. Isso não é para você. Beatriz rosnou. Mas Leonardo caminhou mais perto. Sua determinação não vacilava. Você não entendeu que as linhas entre o que é certo e errado mudaram? Você não pode brincar de estar no poder quando todos caem ao seu redor. Os homens armados se dividiram, sem saber de quem obedecer. Beatriz parecia agora em um círculo de fogo. A máscara de controle quedou para trás. Eu estou aqui para libertar Carolina e acabar com essa farsa de uma vez por todas, ele declarou, sua voz ressoando como uma sinfonia de choque. Rafael sentiu seu mundo balançar. O que isso significava para ele? E para Carolina? Libertar? Você a quer presa! Beatriz gritou, mas Leonardo não se abalou. O olhar dele se fixou em Carolina, com um brilho de esperança. Está na hora de você saber a verdade sobre seu passado. O que você não percebeu é que o câncer da sua mãe não era uma farsa, mas uma maneira de protegê-la de algo maior que essa empresa e mais obscuro do que você pode imaginar. As palavras ficaram congeladas no ar, como se o tempo tivesse parado. Rafael olhou para Carolina, e o mundo todo parecia girar. O que ele havia apoiado, o que realmente estava em jogo. E com um grito abafado, Carolina sussurrou. O que você está dizendo, Leonardo? O desespero dela penetrou o espaço, e Rafael soube que a verdade estava muito mais perto do que eles imaginavam. Que sua conexão estava prestes a ser testada, de uma forma que ele nunca poderia prever. E a pergunta que ecoava em sua mente era: até onde eles chegariam para descobrir quem realmente eram? E o que realmente estavam lutando para proteger? Leonardo olhou para Carolina, o pânico nos olhos dela, a cada palavra que saiu de sua boca. O passado dela tinha camadas que ele não havia compreendido. A sua mãe não estava doente de câncer, Carolina. Ela foi apenas uma vítima. E você
Você está no meio de algo muito mais profundo do que imagina. A voz dele tinha uma urgência palpável, como se cada sílaba fosse um aviso. Carolina hesitou, o horror refletido em seu semblante. Rafael sentiu a tensão aumentar. O que aquilo tudo significava? Os homens armados ao redor, a figura imponente de Leonardo. Tudo isso parecia um jogo que apenas seus protagonistas ignoravam. O que ele poderia fazer? A resposta da Carolina parecia distante, como um eco que não chegava. Você tá me dizendo que minha mãe, tudo isso foi uma mentira? O coração dela pulsava com a intensidade do desespero. Rafael sentiu o peito apertar. Ele queria protegê-la, dar uma resposta que dissipasse suas angústias. Mas tudo o que podia fazer era assistir, paralisado por aquela verdade devastadora. Foi para protegê-la de todos nós. Leonardo respondeu, a voz mais suave agora, mas ainda carregada de força. Havia pessoas que a queriam. Elas sabiam. Você não é só uma garota na rua. Você é parte de uma rede, Carolina. E aqueles homens, ele gesticulou em direção aos intrusos. Eles vêm atrás de você. E atrás do que a sua mãe sabe. Rafael olhou para Beatriz, agora transformada em uma sombra do que havia sido. O desprezo em seu olhar sumira, dando lugar a algo mais. Medo? Insegurança? Isso não faz sentido. Carolina, diga a ele que está errado. O grito de Beatriz cortou o ar, mas Leonardo permaneceu impassível. O clima se agitou quando um dos homens armados com rifles chegou mais perto, encarando Carolina com um olhar predatório. A gente não tem tempo para essas histórias. Você tem algo que pertence a nós. E então, como se a cena tivesse parado no tempo, a sala inteira tremeu. O barulho de uma explosão ecoou no andar de baixo. As luzes começaram a piscar, uma sirene soou e o mundo, atrás da janela, se tornou um borrão de caos. Um momento de distração. O homem armado virou-se e a atenção da sala variou rapidamente. Isso é um ataque! Alguém gritou. Rafael agarrou a mão de Carolina, um impulso instintivo de protegê-la. O pânico se espalhou e o novo grupo de homens entrou na sala. Eles estavam armados e seus rostos eram uma máscara de determinação e violência. Não deixem ninguém sair. O grito ecoou como um prenúncio de morte. A divisão da lealdade se tornava ainda mais amarga. Beatriz, agora em um canto, como uma cobra encurralada, olhava para Leonardo com raiva nos olhos. Você fez isso. Você não podia simplesmente ir embora. Enquanto o caos aumentava, uma memória se agitou na mente de Rafael. Ele se lembrou de algo que Carolina dissera, algo que não fazia sentido até agora. Você falou sobre seu pai, que ele estava envolvido em algo. O que ele fez? O olhar de Carolina se tornou completamente vazio. Naquele instante, algo mudou. A mulher que ele amava, que parecia tão forte, agora estava perdida no passado. Meu pai não é quem você pensa. Ele é muito mais perigoso. As peças começaram a se juntar em sua mente. Você não está só, Carolina. Há mais pessoas envolvidas, não é? Rafael disse, a adrenalina correndo. O passado dela não era só isso. Tinha algo mais sombrio por trás. O olhar de Carolina se iluminou com uma nova resolução. Mas não havia tempo para mais perguntas. Um dos homens armados se virou para Leonardo, sua expressão cúmplice. Você não pode proteger mais ela. Se ela soubesse o que realmente está em jogo, ela não estaria ao seu lado. E antes que pudesse processar a magnitude dessas palavras,
as luzes se apagaram completamente. Um tiro foi disparado, e o grito de alguém inundou o espaço. Rafael se lançou protegendo Carolina, o coração acelerado, o pânico tomando conta dele. "Saiam daqui!" ele gritou, tentando reunir as forças enquanto o espaço ao redor se tornava uma tempestade de vozes e tiros. Era tudo revólveres, sombras e gritos. E no meio disso tudo, Rafael percebeu que, na verdade, tudo o que se resumia a Carolina e sua família estava muito mais entrelaçado na teia da traição do que ele jamais poderia imaginar. E enquanto a verdade começava a se revelar, um novo som cortou o ar. Uma porta se abriu, revelando um homem de terno escuro que parecia transcender a própria cena de caos. Ele tinha um olhar que misturava inteligência com ferocidade, e o sentimento de que ele era o verdadeiro maestro desse jogo. "Se você acha que pode fugir, estão todos enganados", disse, e as palavras dele foram como uma faca cortante atravessando o coração de Rafael. Quem era esse novo jogador? E até onde eles teriam que ir para desenredar essa confusão mortal de segredos? O caos se instalou. As luzes piscavam, os tiros ecoavam e os gritos se misturavam. Rafael sentiu o coração disparar enquanto tudo ao seu redor parecia um pesadelo. Carolina estava ao seu lado, uma sombra de desespero e confusão. Quando o homem de terno escuro entrou, a sala ficou em silêncio. Ele não era apenas um novo jogador. Era o tipo de pessoa que carregava o peso do mundo nas costas. "Desistam!" ele gritou, sua voz cortante interrompendo o tumulto. "Este jogo já acabou." O impacto de suas palavras reverberou, e por um instante a tensão diminuiu. Todos os olhares se voltaram para ele, esperando uma resposta, uma solução. Leonardo se posicionou à frente de Carolina, um escudo improvisado. "Você não pode controlá-los, Beatriz. Todos estão em jogo, é hora de parar com isso." Sua determinação era tangível. Rafael sentiu uma onda de esperança. "Seus idiotas!" Beatriz rosnou. Mas havia um tremor na voz dela. "Vocês não entendem o que está em jogo. E você acha que está no controle?" A frase de Leonardo cortou o ar. "Você não é mais do que uma peça neste tabuleiro. Acredite, a verdade está prestes a ser revelada." Um novo estampido ecoou quando um dos homens armados avançou, dando um passo à frente, mas se viu imobilizado por um olhar penetrante de Carolina. A coragem dela surgiu em um momento crucial. "Basta!" ela gritou, com toda a força que ainda tinha. "Chega de mentiras. Chega de segredos. Eu quero a verdade." Essas palavras balançaram o ambiente como uma onda. Rafael olhou para ela, admirado. Ele percebeu que a mulher que criou raízes em seu coração não era apenas uma mendiga. Era uma guerreira. Ele se aproximou dela, segurando sua mão. Era um gesto simples, mas significativo. Ali, naquele espaço de caos, eles eram mais fortes juntos. Beatriz fez um movimento brusco, a arma em sua mão tremendo. "Você não sabe do que está falando, Carolina." Ela estava perdendo o controle e a vulnerabilidade dela apareceu como um fantasma diante do poder de Carolina. Mas Rafael sentiu um arrepio. Aquela fraqueza era uma oportunidade. "Deixe a Carolina em paz." Ele tomou coragem para se colocar entre Beatriz e Carolina. A verdade precisa vir à tona. E se você tem algo a dizer, agora é a hora. O clima estava eletricamente carregado. Beatriz olhou ao redor, como se percebesse pela primeira vez que estava cercada. "Não, não é assim que as coisas funcionam," ela disse, a voz pequena, confusa. Então um novo estrondo,
A porta se abriu e um grande homem entrou, exalando poder e firmeza. Era um agente da segurança, claramente não para brincadeiras. Todos vocês no chão. Essa situação não vai acabar bem, disse com firmeza, fazendo o frio percorrer a espinha de Rafael. Em meio à confusão, todo mundo hesitou. Rafael respirou fundo. A hora de agir havia chegado. Ele sabia que cada segundo contava. Carolina, siga-me. Ele puxou o braço dela, mas ela se hesitou, olhando para os outros. Leonardo e Cris, ela sussurrou, como se quisesse reunir todo o lado familiar nesse momento. Estamos juntos. Ele reafirmou. Vamos descobrir a verdade e enfrentar isso juntos. Ele olhou para todos presentes, sentindo a urgência crescendo. E então, no meio da tensão, Carolina tomou um passo à frente. Vocês precisam entender que minha vida não é só sobre mim. É sobre o que fizemos com as pessoas e como elas merecem saber a verdade. As palavras dela refletiram a determinação e a dor que ela carregava. O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor. E no meio desse vórtice, a certeza se formou. A verdade, por mais obscura que fosse, era a única saída. Assim, todos se renderam ao inevitável. Quando Rafael tomou sua mão e os adultos começaram a se render, uma onda de liberdade os envolveu. As coisas estavam longe de terminar, mas eles finalmente estavam no caminho certo. O amor sempre vencerá. Rafael gritou com esperança, deixando sua marca no coração de Carolina. Então, o peso da história dos dois havia mudado. Quando a polícia chegou e separou os culpados dos inocentes, Rafael não sabia o que esperar. O que mais estava por vir? E assim, com um último olhar para Carolina, um sorriso de alívio em seus rostos, prometeram um ao outro que lutariam juntos, não apenas por eles, mas por todos envolvidos. O verdadeiro jogo tinha apenas começado. Se você quer saber o que acontecerá a seguir, precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho intrigante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final. Somente os verdadeiros fãs do canal compreendem a importância de apoiar essas histórias com suas ações.